forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast aí, Quer Construir, hoje com um amigo pessoal, Magal, vice-presidente do CREA, já foi aqui ano passado, vice-presidente atual da BMEC, já foi presidente da BMEC, vai contar um pouquinho da história dele aqui, engenheiro mecânico, uma satisfação, Magal, e peço só um minutinho para você e pedir para você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito, para tudo aí, se inscreve, não custa nada, é de graça, ativa o sininho e o triplo C, curte, comenta e compartilha. Meu amigo Magal, satisfação tê-lo aqui presente no nosso podcast. A casa é sua, a mesa é da Vossa Excelência, que o senhor conhece de cor o microfone, que também Magal é cantor e grande cantor. Magal, se apresenta, quem é o Magal, né? Bem, eu sou Carlos Antônio de Magalhães, para quem me conhece, mas me conhece mais como Magal da Pastoral, né? É isso aí. Quer dizer, Magal da Pastoral, inclusive, não tem nada a ver com engenharia, mas de qualquer maneira faz parte da minha história, né? Aham. Para quem me conhece, eu tenho alguns anos, para não dizer 37 anos, 38 anos, que faço uma missão na Igreja Católica, que é exatamente participar da pastoral carcerária, visitando os presídios e os internos das unidades prisionais. Então, o nome Magal da Pastoral veio justamente por causa disso, né? Da minha atividade missionária e também, vamos dizer assim, política, né? Que eu também fui vereador e meu nome ficou visto e ouvido com o Magal da Pastoral, vai ficar mais fácil também, né? Fica mais fácil. Mas aí, como engenheiro, ninguém quase sabia, né? Só o pessoal da Petrobras, porque eu trabalhei muito tempo na Petrobras. Mas é isso aí, Magal da Pastoral para vocês aqui também. Ô Magal, vamos lá. Como é que decidiu naquela época, né, você enquanto estudante, engenharia mecânica? O que fez o despertar da engenharia mecânica? Rapaz, é realmente interessante, viu? Eu lembro bem, né? Quando eu era pequeno, né? Eu não cresci tanto assim, mas quando eu era pequeno, graças a Deus, vim de família pobre, humilde, mas com a dignidade e respeito necessário. E claro que eu não tinha as oportunidades que crianças mais abastadas e pais mais abastados tinham. Ter seus carrinhos, seus brinquedos, etc. E naquela época já me despertou fazer carrinho para mim mesmo. Carrinho de quê? De lata de leite ninho, de óleo, recortada com talhadeira. Então naquela época eu já comprei talhadeira, já comprei serrote, já fazia carrinho para mim mesmo e até para os outros também, né? Com feixe de mola, com luz, com iluminação, com tudo. E isso realmente foi uma tendência que eu vi que eu tinha uma certa, vamos dizer assim, um certo direcionamento para essa parte de construir, em princípio, equipamentos, né? Então, como é que se diz? Me direcionei com base nessa minha criatividade já de infância, né? E, graças a Deus, eu acho que foi correto. Eu amo a engenharia mecânica, né? Eu tenho, vamos dizer assim, a maior satisfação e orgulho de ser engenheiro mecânico, né? Somado às diversas engenharias. Eu digo que sempre que a engenharia está presente em todo lugar, né? Se você entra numa casa, você tem a engenharia civil. Se você vai numa geladeira, na televisão, tem engenharia mecânica, engenharia elétrica, né? Se você sobe num carro, tem engenharia mecânica, no avião, no navio, enfim, a engenharia está em todo canto, né? Então, eu tenho o maior orgulho de dizer que nós somos construtores. E aí, Magal, você fez um concurso público à época e adentrou na Petrobras, uma empresa de renome mundial. Graças a Deus, é verdade. E aí, nos conte sua trajetória lá por dentro, os desafios, né? Que não deve ser pouco por ali naquela empresa. Outra coisa também, eu amo a minha Petrobras, né? Trabalhei lá por 25 anos, eu participei, eu trabalhei na época vamos dizer assim, numa área que é considerada área especial, né? Que era a área de manutenção, e me dediquei bastante, né? Na realidade, eu quando fiz o concurso para a Petrobras, lá a Petrobras ela tem
uma característica de formar você naquilo que ela quer. Então, você é engenheiro mecânico, você é engenheiro civil, você diversos tipos de engenharia poderiam participar, por exemplo, do curso de engenharia de petróleo. Então, eu, quando entrei na Petrobras, fiz o curso, entrei para o concurso de engenheiro de petróleo. E fui, então, direcionado, passei um ano fazendo um curso na Bahia de especialização em engenharia de petróleo, que se dividia em perfuração e produção, né? Certo. Então, a gente até um certo momento, todo mundo fazia as mesmas, vamos dizer assim, as mesmas matérias, né? Uhum. E depois, do meio para o fim, a gente definia se queria produção ou perfuração. Certo. E eu defini para vir para a produção, porque a produção estava mais ligada à manutenção. E eu sempre tive uma, eu vou dizer assim, um quê para a manutenção. E a produção está mais ligada à manutenção, né? Então, aqui, logo quando eu terminei o curso, eu vim para Carmópolis, né? Vim para Sergipe. E olha que eu tive uma boa colocação, mas não tinha vaga em Sergipe. Uma coisa interessante. Você é de onde, Magal? Eu sou, na verdade, alagoano, mas morei em Pernambuco, morei na Paraíba e morei na Bahia também, né? Evidentemente, certo? Então, quando eu me formei E você se formou aonde? Na Lagoas? na Universidade Federal da Paraíba, É um mix, é um mix, é um eu mix. fiz o primário em Pernambuco, no Recife, o primário, né? O secundário, a maior parte em Maceió, né? Ginásio primeiro e segundo ano científico. O terceiro ano científico eu já fiz em João Pessoa, na Paraíba, né? E na Paraíba também eu fiz engenharia mecânica e me formei lá na Paraíba, né? Aí quando eu terminei lá, fiz o concurso para a Petrobras, aí vim para Salvador. Salvador eu passei um ano fazendo curso na Petrobras, certo? Aí depois que eu terminei o curso, como não tinha, repito, nenhum local no Nordeste para a gente ficar, eu escolhi o CENPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras. Só que eu tinha uma outra, como é que se diz? Já tinha uma outra expectativa. É que vindo para Sergipe, para ir para o CENPES, eu poderia fazer alguma troca, porque tinha gente que era do Sul, que estava aqui doido para voltar para o Sul. Aham. Né? E eu estava aí prestes a ir para o Sul, sendo daqui mesmo. Certo. Encontrei uma dupla, fiz uma permuta, né? Uma pessoa que estava aqui, que queria ir embora, foi para o CENPES, e o Magal segurou Sergipe. Virou sergipano. Há 48 anos, ou para quase 50 daqui a pouco. Quem vem pra cá adora essa terra, né? É uma maravilha. Eu já sou isso aqui. cidadão sergipano e já sou cidadão aracajuano, né? Então Maravilha. eu sou de fato e de direito. E aqui trabalhei em Carmópolis, né? Todo o meu tempo. Só embarquei aí uns 6 meses só, praticamente, mas foi todo o meu tempo em Carmópolis, né? Uma parte eu trabalhei na área de operação com sondas de petróleo, né? Sondas de produção e limpeza e operações especiais, né? E depois eu trabalhei a maior parte do tempo fazendo manutenção em equipamentos de petróleo. Então, eu me especializei em equipamentos de petróleo e, graças a Deus, eu tenho muito orgulho e muita satisfação de dizer que tivemos uma das melhores oficinas da América Latina ou das Américas, porque os gringos, quando vinham aqui, isso já no final, vamos dizer assim, quando eu estava me aposentando, que eu já deixei tudo no topo, vamos dizer assim, do que eu achei e gostaria, né? Então, o pessoal vinha para cá e tinha uma admiração muito grande por tudo que a gente construiu aqui, né? Então, para mim é uma satisfação, um orgulho. Inventei muita coisa. Eu sempre gostei de criar, né? Criar equipamentos, né? Então, às vezes o equipamento tinha dificuldade de ser feita a manutenção, eu inventava uma ferramenta. Eu inventava uma peça para poder desmontar, para poder aproveitar o equipamento. Então, a gente conseguiu fazer muita coisa que fez a Petrobras economizar muitos e muitos reais, né? né? Naquela época era cruzeiro. Milhões de cruzeiros. Ô Magal, vamos lá. E como é que sua visão, qual a importância da engenharia mecânica na indústria moderna? Rapaz, a engenharia mecânica, veja bem, ela está presente em todas as áreas de necessidade de equipamentos, certo?
Eu não preciso dizer, a gente, claro, que nos equipamentos que a gente conhece do dia a dia, um carro, meios de transporte, né? A gente tem avião, ônibus, navio, tudo tem que estar presente na engenharia mecânica, evidentemente. Mas a engenharia mecânica está muito mais do que isso, né? Você vai para um médico de prótese, ali dentro tem tudo a ver com engenharia mecânica. Quando o camarada quebra uma perna, um negócio, que o camarada quer fazer a emenda, todos aqueles tarugos que tem aquele dentro, tudo ali é engenharia mecânica, rapaz. E o cara, às vezes, o cara não dá tal importância, tal visão daquilo ali, né? Exatamente. Porque, pô, tudo ali é engenharia mecânica. Engenharia só que mecânica. o pessoal muitas das vezes passa despercebido. Então, quando ele aprende aquilo, ele aprendeu processos de engenharia mecânica, certo? Quando você tem você vai fazer vamos dizer assim, um exame, que você entra naqueles tubos de ressonância magnética, não sei o que lá, etc. Ali tem tudo, claro, tem engenharia elétrica, né, e eletrônica, mas tem engenharia mecânica, os comandos que vão e que levam, que trazem. Tudo da medicina ali é engenharia mecânica, os equipamentos a própria robótica da engenharia, da medicina e de tantas outras áreas, né? É engenharia mecânica. Então, ela tá presente em todo canto, inclusive aqui. Isso aqui é engenharia mecânica, né? Olha os pedestais aí, né? Claro que, repito, nós estamos interligados. A engenharia mecânica está interligada com a engenharia, hoje a engenharia mecatrônica, que é uma mistura de mecânica com elétrica, com eletrônica, né? Entendeu? A robótica. Então, estamos todos interligados, claro, né? Entendeu? Então, eu diria que a presença da engenharia é cada vez maior para automatizar os processos, né? Então, a gente, hoje em dia, se você quer monitorar algo à distância, tem engenharia mecânica nesse troço lá. Porque você pode mandar aqui uma mensagem através pela internet, assim, pelos meios sensores, né? Mas quem abre lá tem um mecanismo para abrir. E o mecanismo tem engenharia mecânica. Né? Então é tudo combinado. Então é essencial para, vamos dizer, o conforto e para, vamos dizer assim, também melhorar as suas condições de vida, né? A engenharia mecânica, ela procura sempre fazer com que você tenha uma melhor condição de trabalho, uma condição de saúde, claro, né? Evidentemente, como eu falei agora, uma melhor condição de utilização das coisas, né? Da engenharia das coisas, né? Justamente. E quer conhecer um pouco da engenharia mecânica, vai em uma indústria. Vixe, meu Deus do o cara céu. sai de lá apaixonado, né? Sai Eu tive apaixonado, um dia desse na Carmelo Fior, que fica aqui em Socorro, né? É uma indústria da linha Arielle, né? Cerâmica, piso cerâmico. Você fica alucinado ali dentro. Você vê tudo. Para quem gosta, né? A mecânica, a automação, o tipo de equipamento, hoje em dia cada vez menor, né? Que antigamente eram as máquinas mais robustas, né? Hoje cada vez mais ocupando menos espaço, você tem um pátio de fabricação cada vez com menos espaço. Cada vez mais você tem a automação juntamente com a mecânica trabalhando de forma a uma velocidade que não dá nem para mensurar aqui. E você fica saindo lá alucinado. Os sensores já comandam automaticamente, né? Você quando tem a robótica, por exemplo, né? Você tem os locais onde vai ser retirado ou removido ou colocado as coisas e o robozinho ele identifica qual é aquele que está vindo na esteira rolante, né? Na esteira, ele já identifica qual é. Esse, ele bota aqui. Aí quando ele vê o outro, porque tem um processo de identificação. A modernidade é terrível, né? Você pega um laser, ele capta uma imperfeiçãozinha, já tira daquilo ali. Rapaz, é uma coisa de louco. Eu fiquei lá, saí de lá, apaixonado. Eu tive recentemente na São Brás, né? Na Paraíba, né? É uma indústria relativamente simples, vamos dizer assim, de moagem, torrefação, mas toda a logística já é automatizada. Então tem uns robozinhos lá fazendo tudo isso, entendeu? O que é quem gosta da engenharia vai para um negócio desse aí, sai de lá alucinado, né? Ô Magal, eu sempre brinco que é o seguinte, o engenheiro ele tem que estudar todo dia, né? Não só você já tem alguns anos os cabelos brancos, fora do mercado, fora do mercado, mas você está sempre se atualizando, até mesmo com um bate-papo desse aqui, você tem que estar atualizado.
Como é que você vê essa questão das tendências do setor e o que você pode destacar para a gente no setor da engenharia mecânica? Então, veja bem, a gente tem participado, você também, de encontros da Social da SOE, da Semana da Engenharia, né? Nacional da Engenharia, e de palestras, etc, etc. Então, você, na realidade, percebe que a especialização, ela é fundamental. Quando você sai da universidade, você sai com, vamos dizer assim, com a parte que todo mundo deve Bruta, né? saber, bruta, certo? E hoje o mercado está cada vez mais se especializando, certo? Então você tem que realmente buscar qual é a sua área de interesse. E nessa área de interesse se debruçar, estudar, buscar, etc. Às vezes a gente não encontra no mercado especialistas e muitas empresas vão pegar esse especialista fora. A gente tem engenheiros aqui, claro, mas a gente termina vendo empresas buscando engenheiros fora por falta de especialização. Inclusive, abrindo um parênteses, a nossa ABMEC está procurando, já está com um convênio com a Universidade Federal de Sergipe para fazer um curso de engenharia industrial, em que você vai colocar matérias que sejam específicas para determinadas áreas de interesse, né? Uhum. Essas áreas de interesse vão capacitar, vamos dizer assim, aqueles engenheiros, né? Que, vamos dizer assim, aquela força que está precisando ser lapidada em determinada área. E hoje, com a tal da inteligência artificial, meu amigo, aí é que você tem realmente muita especialização, certo? Porque a inteligência artificial ela trabalha muito com diagnósticos vamos dizer assim, pré-fabricados ou preparados. Porque introduz várias formas, tal. Eles E, podem ter né? infinitos tipos de cálculos ali para aquilo ali, possibilidades. Né? Certo? Então, nessas infinitas possibilidades, ele descobre a qual é a melhor. Agora, quem está por trás disso? O especialista, meu filho. O especialista está ali para poder realmente não só verificar e inserir os dados e fazer a programação, né? Uhum. E eventuais correções, porque a máquina, ela desenvolve tudo isso, mas sempre vai ter a Quem gente por alimenta trás. é o ser humano. Exatamente. Então, a nossa, vamos dizer assim, recentemente eu tive uma palestra no canal, veja qual é a sua tendência e o que é que o mercado precisa. E meta a cara. Se especialize, faça cursos, né? Faça determinados cursos. Eu mesmo estou com vontade de fazer um curso, sabe de quê? Eu não estou mais para trabalhar, não. Estou mais para consultar, a consultoria que for possível, mas sempre trabalhando. A única coisa que a gente leva da vida é o conhecimento. A Exatamente. gente não leva mais nada. Estou doido para fazer impressão 3D. Eu tô doido para fazer e comprar uma impressora para poder mexer, porque eu gosto de fazer coisinhas, né? Uhum. Fazer mexer. É bom demais. O Magal, vamos lá. E para quem não sabe aqui, Magal foi presidente do SENGE, Sindicato de Engenharia aqui de Sergipe, né? Deixou lá a sua marca, a sua história. E como é que foi o desafio de chegar lá, né? E os destaques que você pode dar para a gente da sua atuação enquanto presidente à frente de um sindicato tão importante. Foi mais uma experiência também, né? Eu graças a Deus, eu tenho tido na minha vida experiências diversas, né? Aqui a gente não está falando, por exemplo, sobre a minha atuação enquanto um cidadão que está fazendo um trabalho na nossa sociedade. Estou aqui falando sobre a questão realmente dentro da engenharia, mas fora eu tenho várias outras atividades, depois eu não vou dizer quais são. Eu não vou listar para vocês. Vamos lá depois. Mas, enquanto presidente do sindicato, eu procurei realmente fazer com que o engenheiro, né, eu fui presidente do sindicato dos engenheiros, evidentemente, tivesse uma voz, né, perante a sociedade e perante o governo, evidentemente. Por quê? Porque no nosso universo, a gente tem forças de todos os lados. A gente tem a força do empresário, né? A gente tem a força do governo e tem que ter a força do empregado, do engenheiro enquanto empregado ou também enquanto pequeno ou microempresário, vamos dizer assim, certo? Para quê? Para que as suas demandas, as suas reivindicações sejam ouvidas. Os seus direitos
sejam realmente respeitados ou ampliados, evidentemente, porque a gente vive numa crescência de leis em que a gente busca melhorias. Então, os direitos podem ser ampliados, evidentemente, certo? Uhum. Então, enquanto presidente dos engenheiros, eu procurei olhar, ter esse olhar de fazer com que houvesse melhorias para a categoria dos engenheiros, evidentemente, e que a gente inserisse, vamos dizer assim, as reivindicações não só aos órgãos públicos, mas junto às empresas, questões judiciais, encaminhar as questões judiciais. Então, isso foi o papel que a gente fez, né? Por exemplo, a gente teve uma questão junto à DESO, né? O nosso sindicato, ele ganhou realmente uma questão em que os engenheiros da DESO, de um determinado período, os efetivos de um determinado período, tivessem o salário mínimo profissional, né? Então a gente ganhou aquela causa. Era uma causa que é legal? É. Então a gente teve que ir buscar. E a gente foi buscar, o nosso departamento jurídico atuou, fez as devidas como é assim, ações, né? E diversos, acho que uns 20 e tantos, sei lá, 30, não sei, engenheiros, tiveram uma reclassificação para o que era de direito, que era o salário mínimo profissional que a DESO não pagava, né? Então isso foi uma causa. Nós tivemos outra causa, os estatutários aqui do governo de Sergipe. Essa causa começou com o meu antecessor, o Rosivaldo Ribeiro. Grande Rosivaldo, um abraço aqui para Rosivaldo. Exatamente, né? Então, Rosivaldo começou essa causa e nós realmente, vamos dizer, concluímos, e os engenheiros estatutários foram reclassificados internamente, foram redefinidos níveis, porque eles estavam numa situação incrível, né? Incrível. Eles tinham vantagens, mas o salário base era desse tamanho. Aí o cara tinha medo de se aposentar, porque na aposentadoria não levava as vantagens, né? Não levava. Não é verdade? Então a gente conseguiu negociar com o governo do estado e houve um plano, né? Um plano de cargos e salários atualizado que deu realmente um upgrade, né? Para o pessoal. E a gente sempre estava atuando junto às prefeituras, até porque as prefeituras não são obrigadas legalmente a cumprir o salário profissional. Isso que é uma discussão que se alastra há Terrível. anos, né? E a gente ganhar menos que um vigia. Tá de sacanagem, né? Abre um concurso, bota lá o vigia ganhando 2.500 e o engenheiro ganhando 1.800. Pô, tá de sacanagem. Não desmerecendo os vigias, obviamente. Cada um no seu cada qual. Mas, pô, estudamos 5 anos para poder ganhar menos que um vigia, então é melhor nem estudar e virar vigia. É verdade. Não, isso aí é uma coisa horrível. Quando foi, na verdade, essa lei do salário mínimo profissional, ela foi promulgada, né? Ela não foi nem sancionada. O que é promulgada? Quando o presidente da época, ele deixa passar o tempo, porque ele não quer se comprometer, aí automaticamente Empurra pro próximo. Ela não empurra para o próximo. A própria Câmara, o próprio presidente da Câmara ou do Congresso, ele promulga a lei. Então, essa lei começa a valer como promulgada. Só que nessa promulgação, eles tiraram fora lá, vetaram o artigo da obrigação dos municípios. Dos estados e municípios. Estados e municípios. Tanto entes federais, quanto estaduais, quanto municipais, não seriam obrigados a cumprir, apenas as empresas privadas, né? Complicado. Aí, resultado, hoje você tem municípios que realmente valorizam, até porque por trás de toda obra que o prefeito, o governador, o presidente vai inaugurar, tem um staff de engenharia naquilo ali, certo? Justo. E para a obra ser bem feita, é um staff que realmente deu todo o peso, deu todo o gabarito, vamos dizer assim, toda a categoria da obra, né? Certo? Mas na hora H de valorizar, nada. É complicado. Aí o sindicato tenta mostrar que a engenharia tem seu valor. O engenheiro tem o seu valor e deve ser respeitado como tal, né? E nós procuramos fazer isso. É uma pena que a gente não tenha, talvez, aí eu vou dar
vou fazer um comparativo. A gente não tem a unidade, o corporativismo, vamos chamar de corporativo, a unidade que os médicos têm, É uma força que os tremenda. advogados têm, que chega lá e É isso e é isso. a gente não tem. Aí, resultado, fica se submetendo, se subjugando a salários vergonhosos, né? Pífios. Entendeu? É verdade. O Magaui, muito profissional ainda, tem uma dificuldade em fazer uma distinção dos deveres do SENGE e do CREA. Muitas das vezes o cara acha que o CREA que tem que lutar pela piso salarial. Eu falei, não, campeão, isso aí é o SENGE, é o sindicato. O que é que está faltando para essa comunicação existir? Mas tanto do sindicato como do próprio nosso sistema. Veja bem, claro que tanto você pode ter conhecimento, adquirir o conhecimento pós-formado, mas o ideal seria que a gente tivesse esse conhecimento antes. Ou seja, que na própria universidade, pelo menos no final tivesse alguma matéria, alguma cadeira, vamos dizer assim, Uhum. que falasse um pouco sobre o interrelacionamento da engenharia Até mesmo suas com a, entidades, né? com a sociedade, né? Com a sociedade, com o governo, com tudo mais. Ou seja, o CREA seria um dos que poderia contribuir com isso. O SENGE poderia contribuir com isso, certo? As associações poderiam contribuir com isso. Eu não digo uma cadeira que seja dos 6 meses, mas que tivesse algo desse tipo, para poder a pessoa, que quando sai de lá, ter ideia que o CREA, a função dele é proteger a sociedade. Ou seja, Foi criado para isso. foi criado para que a gente selecione os profissionais, a gente registre os profissionais e que os profissionais sejam realmente habilitados, né? Que eles tenham as cadeiras, as matérias, os requisitos para desenvolver as obras que estiver à frente, né? E o CREA fiscalizar que isso realmente aconteceu através do seu currículo, através daquilo que o MEC definiu dentro daquela escola, etc, etc. Então, o CREA fiscaliza esse registro para que o profissional não vá fazer besteira ou fazer algo fora da sua competência ou mal feito, Uhum. né? Fazendo isso, claro que ele está protegendo o profissional também, Justo. porque ele está selecionando. Ele está fazendo a seleção de um Luiz Diego que realmente procura se esmerar pelo negócio. Então está protegendo. Então é uma faca de 2 gumes e 2 legumes, né? Certo? Protege a sociedade e defende o bom e o competente profissional, certo? Mas o sindicato foi feito, foi feito não. O sindicato é um ente, como se diz, você tem forças de um lado e do outro. Então, enquanto o trabalhador, o engenheiro, enquanto trabalhador, ele precisa ter uma defesa dos seus direitos, né? Que, infelizmente, se você não tem uma defesa dos seus direitos, um lado vai empurrando, daqui a pouco você está sem nada e fica à deriva, né? Justamente. Então, é importante que você defina. Então, o salário mínimo profissional, a defesa é do sindicato. O Magal, você deu um spoiler inicialmente aqui na nossa entrevista que você tinha sido vereador, né? Magal da Pastoral. Grande vereador, Magal da Pastoral. Qual a importância que você vê de um vereador na parte da gente tecnológica, né? Representando o sistema dos engenheiros, né? Porque a gente cada vez vê menos, né? Tanto até mesmo, vou botar a palavra, o tesão da política no nosso sistema. De mais candidatos a deputados, até mesmo senador, governador, o que seja, até vereador. Qual a importância desse papel do profissional da área de tecnologia dentro da gestão pública? Fundamental, rapaz. É uma pena que a gente não tenha profissionais de engenharia dentro da política. A política, ela é vamos dizer assim, é uma matriz de diversos segmentos, né? Você tem não só das profissões, mas outros segmentos que defendem
a ecologia, o meio ambiente, os professores que defendem os professores. Então, na política, embora você, quando vai lá, você tem que defender tudo que é para a sociedade, não para um determinado segmento, mas é importante que cada segmento tenha a sua representação, porque senão você não vai ter nem voz. Não quer dizer que você vai ganhar vamos dizer assim, as votações. Mas se você for realmente, se a profissão tiver representantes, como eu me lembro, logo quando eu entrei no sistema, já tinha uma bancada grande, uma bancada de deputados federais grandes, lá para os anos de 2010, por aí. E a cada dia vem diminuindo, tanto é que os nossos projetos de lei, que são de interesse da engenharia, ele nunca entra na pauta. Tudo engavetado. Não entra na pauta porque as grandes, vamos dizer assim, não digo as grandes, mas determinados segmentos profissionais têm um lobby fortíssimo. Os próprios arquitetos. Os próprios arquitetos saíram e fizeram uma lei fortíssima para eles. 50-50, né? Fizeram uma lei específica fortíssima para eles, né? Porque eles tinham um lobby lá dentro. Não vou nem falar de médicos, nem de professores, nem de advogados, que têm bancadas enormes lá dentro para defender os interesses daquele segmento. Repito, defender o interesse do segmento é importante, é fundamental, claro, mas quando você está lá, você está defendendo o interesse da sociedade, não é para o benefício daquele segmento, mas aquilo que dentro do seu segmento vai fazer o bem para a sociedade. É como se fosse uma ponte, entendeu? Se nós somos engenheiros e estamos fortalecidos, claro que nós vamos fazer o melhor para a sociedade. Não é verdade? Verdade. O Magal, vamos lá. Pesquisando, né, todo mundo que vem para cá, para essa mesa, eu pesquiso um pouco da vida. O que você pode falar para a gente sobre essa questão da assistência técnica pública gratuita na engenharia e arquitetura que você defende lá na Câmara Municipal aqui, que foi, né? Não só na Câmara Municipal, mas você difunde ao Estado e nível federal também. Não, isso aí foi inclusive uma das minhas batalhas na época que eu fui vereador, certo? Porque eu achei altamente interessante, porque a gente, essa lei existe em nível federal, mas ela precisava ser regulamentada em nível estadual e em nível municipal. Qual seria a regulamentação? Em nível municipal, por exemplo, é que a prefeitura tivesse dentro da sua estrutura uma gama de engenheiros que estivessem à disposição daquele cidadão carente que não tem a condição de contratar um engenheiro, certo? Então isso é fundamental. A gente tem várias carências, né? Pessoas que não têm a condição, e a prefeitura ou o governo do estado teria, por essa lei, um determinado setor específico para analisar essas questões, fazer o encaminhamento, fazer as plantas, fazer o acompanhamento. Então, isso seria um espetáculo. A gente teria realmente, vamos dizer assim, uma redução até das obras irregulares de favelas, esse negócio todo, porque as pessoas viriam que teria como buscar isso dentro da prefeitura ou do estado, né, entendeu? Ou do governo federal, dependendo do que seja, né? Entendeu? Então, isso, eu defendi isso, mas a gente tem que defender cada vez mais. Eu não sei quais são as prefeituras que fazem isso, mas é uma lei que em nível federal existe, que ficou dependendo de regulamentação local, e as prefeituras nem todas conhecem, né? O desconhecimento que faz com que a gente não avance, né? Mas é interessantíssimo, isso é muito interessante para aqueles que não têm condições, que haja dentro dos órgãos municipais, né? Um setor que faça tudo aquilo. Repito, obras irregulares, pequenas ou coisas desse tipo, reduziriam muito. E a gente teria o engenheiro, mais um local para o engenheiro estar atuando, né? Daria mais condição de empregabilidade ao próprio engenheiro. Né? Justamente. Ô, Magal, peço licença aqui para você, vou agradecer nossos patrocinadores, né? Agradecer a DBA, Engenharia Civil, Segurança do Trabalho e Educação. Barbearia Marcelo Honório, barba e cabelo masculino. EPA, Educação Profissional Aliança. Geobras, serviços geológicos, mineração e meio ambiente. Engecom,
construções residenciais populares. Agradeço, Magal, sua compreensão aqui, dar uma pausazinha na nossa entrevista. E qual é a sua visão dos gestores públicos colocarem profissionais não habilitados em cargos que deveriam ser ocupados por profissionais técnicos? Isso é uma piada. Isso é uma discussão que está tendo Isso até é hoje em uma- dia, né? Isso é uma piada, rapaz. Por favor, pelo amor de Deus, né? A gente, é, quando você tem aquela formação, além de você ter tido aquele dom, aquela tendência, você foi buscar o conhecimento específico naquela área. Quando você não é da área, você vai procurar se assessorar o máximo possível, mas mesmo assim, você vai ficar refém das decisões de quem está ao seu lado. Então, você está realmente colocando alguém indevido para ficar com consultores para poder definir. E por que não já botar uma pessoa que sabe e que tem o tino, né? Vou dizer, o tino, né? Aquele que já tem o conhecimento, que já tem o dom para ficar à frente disso. Porque aí sim ele pode se assessorar de especialistas, mas ele já tem o dom, ele já tem a ideia. Então, com certeza, as coisas vão andar mais rápido, você vai ter decisões mais firmes, mais corretas, do que alguém que vai lá, não, eu vou botar um advogado aqui, um cargo de engenharia. Meu Deus do céu. Aí ele vai ter que se assessorar, então ele vai ser um boneco. Um boneco para estar perguntando, para poder decidir. Aí ele vai decidir com base nas suas assessorias, pô, entendeu? Então isso aí para mim é uma aberração. Você sabe que eu sou um amante da política, né? Não é de hoje que eu falo isso aqui. Só que eu não falo de política, eu não falo de lado político. Magal sabe, eu sei também o lado de Magal. Mas a gente não discute sobre a questão de política externa. A gente só discute políticas internas do nosso sistema. Mas o que eu vejo, o que falta nos gestores, né? Porque eu falo gestores nível nacional, federal, municipal. Falta a visão de gestor. Né? Porque o cara, ele vira o político e, porra, parece que ele esquece dali que ali ele não é Luiz Diego, governador do estado de Sergipe. Ele ali é um gestor que representa toda a população de Sergipe. Então ele tem que parar de pensar nele como político e pensar, porra, vou botar na Secretaria de Saúde, tem que botar um médico, bicho. Qualquer médico, não. Não, cara que saiba, que tenha, faça uma liderança, que seja um cara gestor de fato na área da saúde. Vou pegar infraestrutura, mesma coisa, um engenheiro. Porra, falta isso aí, visão e parar de ver politicamente. Porque eu tenho que ajeitar. Tudo bem, que a gente sabe que tem os conchaves partidários, que sozinhos a gente não ganha uma eleição, a gente sabe disso. Mas tem engenheiro em todo canto, tem médico em todo canto. Bicho. Em todo lado. Todo lado, seja de esquerda ou de direita, você vai lá, vou num partido X, pô, partido X você vai ficar com a Secretaria do Meio Ambiente. Bicho, bota o pessoal do meio ambiente, pô. Que tem a competência. Não bota em qualquer coisa, não, porque até porque a visão da gestão errada vem para Diego, vou botar aqui que eu sou o governador de Sergipe. O governador de Sergipe, enquanto gestor, coloca o Magal para poder tomar conta vamos botar aqui, ação social. Nada a ver. Você conhece porque você faz um projeto social, mas você não é especialista naquela área. Você é um conhecedor. Muitas das vezes o gestor ele coloca uma pessoa porque é conhecedora. Não, a pessoa tem conhecimento na gestão, mas é diferente. Quando vem uma coisa técnica, a pessoa não sabe fazer. Vai ter que chamar terceiro para poder discutir. Aí o cara pode ser um engabelador, bom de gogó, enrola você e você come. Rapaz, os grandes países que estão aí crescendo em tecnologia e conhecimento, nos postos-chave de primeiro, segundo, terceiro escalão das áreas de engenharia, desenvolvimento e afins, só tem engenheiro incompetente. Coreia, a própria China, tudo, esses países emergentes. Tudo tem engenheiro primeiro, segundo, terceiro escalão, meu amigo. E investindo em tecnologia, investindo em ciência, investindo em pesquisa.
e estão aí bombando. E a gente quebrando cabeça muitas E vezes a gente aqui, engatinhando, né? engatinhando. Brasil sendo Brasil, a gente aqui era para ser uma potência mundial. Isso aqui Com era para ser primeiro certeza, mundo rapaz. a largos passos. Muito, muito, com Porque se a certeza. gente vê os Estados Unidos aí, cobra 6, 7%, dependendo do estado, de imposto, a gente tem uma carga tributária aqui enorme e a gente não sai do lugar. Fica sempre nessa mermice aqui, querendo crescer 1,5%, 2%. É que nem a gente teve aqui a entrevista aqui com o Geraldo Magela. Ele falou que se a gente fosse botar o país para crescer 5%, não conseguia atender mão de obra. Então isso é uma vergonha. Um país do nosso porte, você não conseguir crescer além daquela margenzinha ali, porque você não consegue atender. A gente tem realmente vamos dizer assim, que investir, né? Principalmente em ciência, conhecimento, porque aí você cria. Na medida que você cria, você expande, né? Então, para a gente expandir, tem que ter realmente criatividade, tem que ter conhecimento. E isso a gente tem investido, a gente tem perdido muito espaço nisso aí. Magal, não seria diferente na parte interna, porque você gosta da política externa bastante, também na interna. E você está à frente da coordenação da Câmara Mista de Mecânica. Também foi, ano passado, vice-presidente na gestão Dilson, que deve ter sido uma experiência única, né? Também viver essa parte de vice-presidência. Conta pra gente aí os desafios, né? Diários, tanto na frente da Câmara, quanto à frente da vice-presidência do CREA Sergipe. Não, enquanto coordenador de Câmara, que já fui algumas outras vezes, na realidade, a gente está envolvido, de certa forma, com o dia a dia dos processos e da melhoria dos procedimentos. Procedimentos internos para que os processos sejam mais velozes, verificação daquilo que pode melhorar ou tem coisa errada que a gente tem que, dentro da lei, né, dentro das resoluções, verificar o que está certo e o que está errado, né? E fazer a devida correção e sugerir para o Colégio de Presidentes, seja para o próprio CONFER, seja na própria Câmara, Coordenadoria de Câmaras Nacionais, aquilo que a gente entende que é melhor, que vai dar um upgrade, né? Vai dar uma melhoria dentro do sistema como um todo. Então, enquanto coordenador de Câmara, além da gente ficar à frente daqueles processos, tanto de fiscalização, quanto dos processos naturais de inserção de novos profissionais e novas empresas no mercado, que tem que ser registrados, e a gente tem a competência de referendar, né, vamos dizer assim, né? A gente também vê o dia a dia aí fora e vê coisas que são críticas, né? Eu me lembro que um tempo desse a gente chegou a um caso sobre reboque, né? O reboque muitas vezes é feito assim à vontade e a gente não tinha um procedimento de fiscalização. Então nós fizemos um grupo de trabalho para poder definir como é que a gente iria fiscalizar essas empresas e, de certa forma, orientar com base nas resoluções. Trouxemos especialistas, fizemos várias reuniões e realmente fizemos uma cartilha. Uma cartilha, entendeu? Então, são coisas desse tipo. Então, enquanto coordenador de Câmara, a gente sugere, né? A gente trabalha, agora nós, inclusive, nós vamos ter aqui no final de abril, o Fórum Nordeste das Câmaras Especializadas de Engenharia Mecânica e Metalúrgica. Nós criamos esse fórum, são 2 vezes por ano, primeiro semestre e segundo semestre. É espetacular, rapaz, a gente traz estudo de casos, né? E nesse estudo de casos a gente discute, a gente vê melhorias e encaminha para quem? Para a Câmara Nacional, encaminha para o Colégio de Presidentes, ou seja, melhorias, entendeu? Melhorias que são ideias que o mundo evolui, a sociedade evolui, e a gente não pode ficar na mesmice, não pode haver descompasso, né? A gente tem que evoluir junto, né? A mesma coisa enquanto o vice-presidente, né? Só que o vice-presidente está substituindo uma potência que é o nosso querido amigo Dilson. E ele realmente me deu espaço, né? Eu participei dos encontros do Colégio de Presidentes, do Fórum do Nordeste também, e essa mesma questão. Só que as discussões eram mais ligadas à questão de gestão enquanto CREA,
certo? Uhum. Não é? Enquanto eu estou discutindo enquanto Câmara, cá, né? Uhum. Enquanto o CREA como um todo, a gente colocava as Os problemas são resoluções, maiores, né? são maiores, são em cima de resoluções, em cima de fazer com que o sistema seja mais azeitado, que a gente possa fazer Desengessar também isso, né, Magal? Porque nosso sistema é muito engessado. engessado. A gente é um sistema cartorial, né? Uhum. Agora a gente tem que fazer com que esse sistema cartorial vire um sistema ágil, né? Em que Pujante, né? principalmente porque a gente é financiado pelo profissional, Justo. né? Quem é que paga a unidade? Quem é que paga a RD? É, somos nós, né? Então a gente tem, você é o nosso cliente. O CREA é o sistema fiscalizador e controlador. Mas você é o nosso cliente. Então a gente tem que fazer com que o cliente se sinta bem recebido e que ele possa ter, no devido tempo, no devido prazo, as suas solicitações atendidas, etc, etc. Então, o Colégio de Presidentes procura fazer isso e, claro, fazer a devida normatização das sugestões, porque os conselheiros federais é que bate o martelo, né? Uhum. Eu já fui conselheiro federal também suplente, e sei que lá é que se bate o martelo, né, sobre essas questões no plenário, né? O Magal, você já foi presidente da ABMEC, né? Associação Brasileira dos Engenheiros Mecânicos, Industriais, né? da região aqui de Sergipe, Isso. e hoje está vice-presidente, né? Qual a dificuldade hoje das entidades, né? Quais dificuldades, Magal, em frente a uma entidade tão importante que também não sabe, a ABMEC é bem movimentada aqui em Sergipe, né? É atuante, né? Faz bastante evento aqui. Qual a dificuldade que você tem à frente de uma entidade dessa? Quais os desafios diários que você pode pontuar aqui para gente? Eu tive, vamos dizer, a alegria de presidir a ABMEC em 2013 a 2015, foram 3 anos, e fazer uma coisa que aparentemente é um feijão com arroz, mas não é. A ABMEC, ela antes era uma entidade que ficava mórbida, né? E praticamente se reunia uma vez perdida e não tinha vida prática, né? Então a gente fez com que houvesse integração da diretoria para a gente realmente ver o que é que a gente poderia, dentro dos nossos objetivos de levar o conhecimento da engenharia mecânica, atualização profissional, etc., o que é que a gente poderia fazer. Então, a partir de um planejamento estratégico, a gente juntou toda a diretoria, que coisa linda. E a gente começou a ter reuniões frequentes, um quórum bem qualificado, e a coisa evoluiu, que a ABMEC saiu do zero, praticamente zero, para hoje, e ela continuou, né? Depois disso, os nossos presidentes continuaram tendo uma presença muito grande, vamos dizer assim, enquanto entidade, né? A gente promove cursos, seminários, tem independência, a gente mesmo faz, né? A gente vai buscar realmente recursos através dos convênios, né? Antes as entidades, né, tinham um recurso direto da RT. Isso foi uma perda enorme. Eu não tive essa chance de ter dentro da ABMEC ou dentro do sindicato, né, esse repasse. Antes tinha um repasse. Acabou o repasse, as entidades se viram numa situação de carência terrível, inclusive o sindicato, que hoje está aí capengando na questão financeira. Né? Mas a ABMEC, ela se independeu disso através de projetos. A gente começou a fazer projetos junto à Confea, né? Projetos junto à Mútua, palestras, cursos em que a gente trazia os especialistas e injetando nos nossos queridos profissionais, com os nossos colegas, e a coisa foi dando certo. Então hoje a gente, agora por exemplo, a gente teve o ano passado o nosso 3º congresso estadual e vem gente de todo o Brasil e diz que o nosso congresso é melhor do que o congresso, que a gente tem o Congresso Nacional de Engenharia Mecânica Industrial. Diz que o nosso congresso estadual é melhor do que o Congresso Nacional de Engenharia Mecânica Industrial. Bem organizado, né? À frente de vocês com dedicação, não tem como dar errado. E o que eu falei aqui, a ABMEC, para quem não sabe, ela é muito atuante, não só porque eu estou na frente de Magal aqui, que eu sempre falei isso aí. E assim, a gente, como você falou, infelizmente,
no passado era que eu fico até brincando que tem algumas entidades aqui, infelizmente, que é uma pasta De baixo de baixo. debaixo do braço, É né? verdade. Infelizmente. E vocês tiraram da inércia e colocou em prática. E basta o quê? Vontade. Vontade, Você não fez a roda. A roda já foi inventada. É. Você só fez dar prosseguimento a uma Foi. coisa de dar certo. Juntar, unir, a união dos profissionais. Isso aí eu sou muito cri-cri, sabe? Em tudo que eu entro, eu sou cri-cri. Eu fico cutucando. Não, a gente tem que fazer reunião? Tem. A gente tem que agir, fazer uma ação? Tem. Então a gente começou a fazer essas ações e as ações vão se multiplicando, entendeu? Então agora, por exemplo, referente ao ano passado, nós vamos fazer a entrega agora dos prêmios para os alunos. O melhor aluno de engenharia mecânica do ano passado. Os 2 primeiros trabalhos bem colocados no Congresso, na descrição dos trabalhos técnicos, nós vamos entregar agora, vamos fazer uma solenidade, entendeu? Isso é legal. A gente vai Incentiva, também, né? vamos fazer uma solenidade também bonita aqui, bem merecida. O primeiro associado honorário da ABMEC, que é o Luiz Antônio Paixão. Ali é uma figura. Maravilha, entendeu? figuraça. Entendeu? O Magal, como você falou. Já estamos planejando a jornada com os 4 cursos para esse ano. Tá entendendo? Parabéns pela desenvoltura de como gerir e ensinar para quem ainda não aprendeu. Mas não aprendeu. Que está à frente de algumas entidades aqui em Sergipe. Qual a visão desse PL, né, que corre desde 2019, né, o 717? Não sei se você tem conhecimento, que altera o artigo 36 da Lei 5.194 e modificar essa questão da destinação das receitas. Porque antigamente a gente não era parado. Existia a destinação dos 10%, né, da RT, mas a gente nunca foi amparado pela lei. E existe esse projeto de lei desde 2019, porque saíram, para poder voltar. Só que isso tem o bônus e vem o ônus, né? Por quê? O TCU vai ficar de olho, porque aí já começa a ser um valor perante a lei, então vai ter que ter um olhar do TCU. Não, com certeza. E aí nós temos um grande problema, que isso é uma discussão até a nível nacional, de algumas entidades que têm presidentes faz de conta, ou então tem uma diretoria que não leva muito a sério a coisa, então vai arrecadar um bocado de processo judicial. Qual o seu ponto de vista? Isso é benéfico? Deixa do jeito que está? Cada uma entidade, que nem vocês fazem aí, vão se virando e vão se sustentando? Ou então fica com essa dificuldade, por exemplo, que tem uma entidade tão importante quanto o SENGE, hoje passa a situação financeira ruim. Qual é a sua visão nesse ponto de vista? Veja bem, primeiro, eu entendo perfeitamente que o Conselho foi criado, a lei que criou o Conselho definiu que ele existe com base nos representantes de entidades. Então, se não houver entidade, não existe Conselho. Justo. Então, as entidades são, em princípio, os pilares do Conselho, né? Repito, se não houver representante, não existe conselheiro. Representante das entidades devidamente cadastradas e registradas, certo? Justo. E se há uma arrecadação, eu creio que seria realmente justo que essas entidades não fiquem à míngua, já que elas são os pilares do Conselho, para a construção, para a manutenção do Conselho. Agora, claro que tem, quando o TCU ele tirou com base numa, vamos dizer assim, ilegalidade, que não havia um respaldo para que isso acontecesse, né? Uhum. Eu fui prejudicado na época do Era a SENGE. base de resolução, né? Então, se houver realmente a modificação, eu acho importante, interessante. E que, evidentemente, quem tiver o recurso, que use conforme a lei, que faça com que tenha a destinação correta de fazer o profissional daquela associação ser beneficiado com conhecimento, com desenvolvimento tecnológico, etc, etc, né? Mas como você falou, infelizmente, mas isso é em todo canto. Não é só aqui, né? Tem sempre aqueles que estão ali só para se aproveitar e
não traz nada de bom nem de novo para a sua categoria. Que o TCU, desculpa aí. Não faz bater. Quem manda aqui é o convidado. Eu espero que o TCU pegue quem estiver fazendo isso. Tá entendendo? Que realmente pegue. Por quê? Porque você, às vezes, tira de quem realmente precisa fazer e quer fazer por causa daqueles que querem burlar, né? Então, que a gente não se baseie na exceção. Eu penso que a regra é que a maioria das associações tenha sempre um bom sentido, tenha uma boa composição, que pense no coletivo e que pense fazer a coisa correta, a maioria. Então, que a gente não se baseie na minoria e que essa minoria que, se por acaso fizer qualquer coisa, que os tribunais, Tribunal de Contas, etc., etc., pegue na veia e penalize quem tiver, mas a gente não pode, vamos dizer assim, deixar de fazer uma regra que é benéfica para a maioria e para aqueles que realmente fazem a coisa correta, por causa de determinados calos que a gente tem por aí. Concordo com você, pontualmente cada palavra que você falou aí. Eu acredito que a gente não pode penalizar a maioria pela minoria. Exatamente. Então, aquele que está à frente da sua entidade. E aí também isso aí, Magal, vai filtrar. Filtra. Porque aquele cara que, não, vou ser o presidente de tal. Eu falei, rapaz, eu vou ter obrigações. E aí? Tem Vou o responder controle. pelo meu CPF. E aí? Tem o Porque controle. hoje não. Hoje o cara faz uma besteira, só foi afastado, tchau e um abraço. E aí, quando tiver o pulso da lei, porque a gente, infelizmente, brasileiro só aprende quando mexe no bolso, né? Esse é um ditado popular, brasileiro só aprende quando mexe no bolso. Então, acredito que a gente não pode penalizar a maioria pela minoria. E os controles hoje são muito interligados. Então, qualquer coisinha que você fizer de regular, não se preocupe não, que no instante vai aparecer lá na frente. Não demora muito, você vai ser chamado por aquilo que foi feito de irregular, entendeu? Magal, meu querido, tudo que é bom dura pouco. 1 hora passou rapidinho, Você falou, rapaz, 1 hora é muito, Você vê, passou 1 hora que a gente nem sentiu aqui, Foi tão ligeiro o negócio aqui, porque é fluido, conversa boa, papo legal, um cara, gente boa. Mas eu deixo aqui, Magal, sempre o convite para a segunda oportunidade, para a gente discutir, porque Magal que é um almanaque aqui dentro aqui de Sergipe, na área da mecânica. E também, Magal, que a gente pode falar sobre música. Magal é musicista dos bons, não é do meia boca não, é dos bons. Cara, gente boa aqui, alto astral. Mas eu sempre deixo uma última pergunta aqui para os convidados e depois eu deixo as considerações finais para os convidados também. Se você fosse o presidente hoje, você foi o vice-presidente ano passado, se você fosse hoje o presidente, o que é que você faria de diferente das gestões passadas? Eu diria que o Dilson tem feito algo que eu acho que eu faria também, certo? Não é à toa que a gente se juntou a ele, né? Por entender que a gente tinha um direcionamento, uma visão muito parecida, muito semelhante. E é claro que a cada gestão você pode aperfeiçoar isso, né? Como eu falei para você, o CREA é um sistema que foi feito para dar garantia à sociedade das obras e, né, e da capacidade dos profissionais, né? Então, dentro dessa visão, a gente tem que fazer com que o CREA se torne cada vez mais ágil, que a fiscalização seja mais eficiente, evidentemente, né? Às vezes a gente tem, hoje, a gente tem um CREA que pode ter um número de fiscais um percentual bem menor do que poderia ter. De repente a gente pode expandir isso, né? Por quê? Porque o nosso principal objetivo é fiscalizar, né? Então, e que essa fiscalização seja eficiente, rápida, educativa, né? De acompanhamento e, claro, punitiva quando for necessário. Mas quando a gente educa, a gente pune menos e a coisa anda melhor. E, claro, a gente tem obras com maior... boas obras, melhores obras boas, etc. E profissionais valorizados, profissionais, vamos dizer assim, que podem ser vistos e inseridos no mercado com maior facilidade. Então, a agilidade do sistema e o seu objetivo maior de fiscalização
com categoria, eu creio que é esse caminho que Deus está querendo e a gente teria que cada vez mais ampliar. Repito, agilidade e a fiscalização eficiente, educativa e de acompanhamento, e que os profissionais se sintam, vamos dizer assim, entre aspas, os bons profissionais, protegidos pelo sistema, para que não haja invasão da incompetência, né? Magal, meu querido, novamente agradeço a sua presença aqui. Você só faltou me perguntar quantas atividades externas eu tenho, né? Vamos lá, então vou deixar essa pergunta. Magal, vamos lá, corta para mim. Magal, bicho, me despertou aqui uma pergunta. Quantas atividades, porque o cara aqui é quase um bombril, multiuso. Quantas atividades externas Vossa Senhoria tem? Olha, eu, além de engenheiro mecânico, né, que eu entrei na Petrobras em 76, eu tenho, na realidade, de formado. Para o ano eu faço 50 anos de formado, viu? Um dia desse. Para o ano. Faço 50 de formado, né? Mas, depois que eu entrei na pastoral carcerária, que tem 37 anos que eu sou da pastoral carcerária da Igreja Católica, né? Me tornei vereador no ano 2000, né, 2001. Tive praticamente 2 mandatos e meio, um mandato e meio, né? 2001 a 2004, e depois 2007, 2008, depois 2010. E a partir de então o povo descobriu que eu tinha vários dons, então hoje eu tenho, além da pastoral carcerária, além do próprio CREA, né? Das atividades do CREA, eu tenho atividades no Rotary também, eu tenho atividades numa instituição de crianças lá no Almirante Tamandaré, que eu fui presidente, agora estou como diretor financeiro, que cuida de 80 crianças lá no Almirante Tamandaré. Eu sou vice-presidente do Conselho da Comunidade na Execução Penal. Eu sou membro do do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura. Sou membro do Movimento Nacional de Direitos Humanos aqui também, representando a pastoral carcerária. E outras coisas que eu esqueço, entendeu? Vice-presidente da BMEC. Exatamente. Esqueci até que era vice-presidente da BMEC. Tá vendo? Magal, você é uma figuraça aqui. Magal, quem conhece o Magal aqui sabe de perto, é uma pessoa ímpar, pessoa gente boaça aqui. Lembra que eu estou na sua frente? Que eu não tenho que deixar de elogiar. E de vez em quando a gente faz um showzinho por aí, né? Pô, toca música aqui, é um musicista, violinista de primeira mão ali, nosso operador também é musicista também, top, boa. bom, cantor de primeira também, radialista. O ano passado eu trouxe Renato e seus Blue Caps aqui, fizemos um show lá no Clube do Banés, né? Um show épico. Renato e seus Blue Caps daquela época dos anos 60 mesmo, né? Maravilha, maravilha, Magal. Quer deixar o seu arroba do Instagram, que eu vou botar aqui pro pessoal aqui querer seguir Magal. Isso, @Magal da Pastoral. @Magal da Pastoral. Vou deixar aqui a descrição, @Magal da Pastoral. Magal, muitíssimo obrigado. Quer deixar alguma consideração final? Não, só dizer que é importante. Eu sou um camarada otimista. Por que é que eu entro e encaro os desafios? Porque eu acho que dá para resolver. Então, todas as vezes que você tiver um desafio, não esmoreça. Entre e vá buscando formas de resolver. Seja otimista, né? Mesmo às vezes sendo até considerado uma utopia, ou que você esteja inocente, mas você vai descobrindo vertentes que vão fazer com que aquilo se realize. Pode não ser você, mas alguém na frente vai continuar e aquilo vai terminar acontecendo. E isso significa melhoria, isso significa processos melhores para a nossa sociedade, e a engenharia está aí para isso. Então, adiante. Valeu, pessoal. Meu amigo e minha amiga, não se inscreveu, não acredito. Eu sempre fico brincando aqui com vocês. Para tudo aí, ativa o sininho de notificação. Não esquece de você, né? Curte, comenta e compartilha. E aí, quer construir?